2, verso 1 ao 13. Nessa toada que a gente está vendo toda a quarta de um cristianismo vivencial, experimental, diário, não só na cabeça, hoje nós vamos ver que não se faz missão sem poder. Atos 2, do 1 ao 13. Não se faz missão sem poder. Já que todos achem, todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas, como que de fogo, que se repartiram e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão. Estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar em seu próprio idioma. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada homem em nosso próprio idioma em que nascemos? Partos, e medos, e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e a Capadócia, e o Ponto, e a Ásia, e a Frígia, e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos os ouvimos falar em nossos próprios idiomas as obras maravilhosas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: o que significa isto? E outros, zombando, diziam: estes homens estão cheios de vinho novo. Temos aqui o relato do Pentecostes. E aqui começa a missão propriamente dita da igreja. E como é com a nossa missão também. O homem está morto em pecado, nós sabemos disso. O coração do homem está distante de Deus. E o homem está dominado por força das trevas malignas. A gente tem uma mensagem, temos uma pregação. Tudo isso se aprende em estudos bíblicos, em conferências, lendo, ouvindo pregações, estudando. Nós temos uma mensagem bíblica. A questão é, há uma barreira entre a mensagem e o coração humano. Há uma barreira entre aquilo que a gente fala e aquilo que eles escutam. A vontade, às vezes, é de você pegar um machado, metaforicamente falando, e abrir a cabeça das pessoas para que eles entendam. Mas um dia nós também éramos assim. Um dia também nós não entendíamos. Um dia as pessoas falavam e era muito claro e nós não entendíamos. Até que chegou um dia que nós começamos a entender, a nos interessar. Por quê? Porque não é só uma questão de entender o Evangelho mentalmente. É compreender o Evangelho no coração. E para isso é necessário uma coisa que nós não conseguimos fazer, que está além de nosso alcance. É o poder do Senhor. E o Senhor aprove ele em sua sabedoria que nós fizéssemos a missão baseadas no poder dele. Ele fala, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, vão, ide, eu tenho todo o poder, então vocês vão baseado no meu poder. E devido a tantos problemas que o nosso segmento batista teve com interpretações em relação ao Espírito Santo, na história, né, especialmente no século XX, os batistas começaram a achar que talvez métodos e eventos e até mesmo a própria teologia pode substituir a capacitação do Espírito Santo. E não pode. E nós não conseguimos fazer isso. Você pode ter o melhor método de crescimento de igreja, o melhor planejamento, o melhor som, a melhor câmera, o melhor pregador. Você pode ter a melhor teologia já feita, a melhor exegese do texto. Porém, tem uma coisa que isso não consegue fazer, que é tocar o coração. Por isso que nós oramos ao Senhor. Senhor, toca o coração de fulano, toca o coração dele, toca o coração dela, faz eles entenderem, e às vezes eles entendem. Não, eu entendi, só que não absorvem. Por quê? Porque é preciso
o poder do Senhor. É preciso o poder do Senhor. Um grande cuidado que eu tenho tido, e a gente é uma igreja que se esmera no texto, se esmera no estudo bíblico, é que isso não fique só aqui. Tem que estar aqui. O coração tem que estar aquecido. Como eu cito o John Wesley, o nome que vocês acham lindo, e eu também, ele sabia grego, hebraico, latim, aos 17 anos, mas foi se converter bem depois, quando o coração dele se aqueceu, né? E por que esse texto aqui da missão da igreja, do poder que a igreja recebeu, é importante? Porque vemos que um poder do alto capacitou a igreja para a missão. As mesmas pessoas que estavam fugindo com medo, o mesmo Pedro que estava com medo de uma criada, capítulos depois em Atos, após o Pentecoste, ele vai estar enfrentando o sumo sacerdote. Por que isso ocorre? Porque ele recebeu capacitação do alto, não veio dele. Abram ali em Atos 1, verso 8. Aqui eles estão discutindo uma coisa que crente adora fazer: quando é que Deus vai fazer as coisas escatológicas, quando é que tu vai devolver o reino a Israel, quando é que Jesus vai voltar, o Macron é o anticristo, e o chip. Estava discutindo isso, crente adora discutir isso, né? Adora discutir isso. E Jesus fala o seguinte: não vos pertence, não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isto é, parem de especular. Não especulem. Parem com essa bobagem. Eu não estou dizendo que o estudo escatológico não é importante, mas até onde a Bíblia revela. Aquilo que ela não revela, não especulemos. Será que o anticristo já nasceu? Será que ele nasceu na Romênia? Eu já vi gente falar isso, porque não entendi por que a Romênia, mas isso acontece. Não especulem. O que a gente tem que fazer? Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até a última parte da terra. Isto é, ao invés de especular, vivam como minhas testemunhas, em todo lugar que vocês estão. Por quê? Porque vocês vão receber poder. Ali em Lucas, capítulo 24, verso 49, a gente tem a grande comissão com um parêntese. Porque na grande comissão de Marcos e Mateus é dito vão, aqui é dito fique. O verso 49 de Lucas 24. E eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isto é, não façam missão sem a capacitação do Espírito Santo. Eu sei que o contexto ali é o batismo com o Espírito Santo, que se dá no momento da conversão, no momento em que nós queremos no Senhor, obviamente. Porém, a gente vê no livro de Atos repetidas vezes o enchimento do Espírito. É isso que eu estou dizendo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O que pode quebrar a dureza do coração dos nossos queridos, das pessoas que nós falamos, é o poder do Senhor. E para isso é necessário uma vida de oração, uma vida de prática diária, de meditação na palavra de Deus, uma vida de ruminar o texto bíblico, uma vida de entregar nosso coração ao Senhor. Para isso é necessário. E uma coisa interessante é que eu estava vendo a expressão e cumprindo-se o dia de Pentecostes, né, como está em Almeida. A expressão ali é simplero, preencher completamente. E aqui a King James vai trazer: e quando o dia de Pentecostes chegou completamente. É uma tradução esquisita um pouco, porque chegou o dia, cumpriu-se o dia, chegou o dia, fechou. Mas a ideia de simplero é preencher completamente. O que está dizendo aqui? Que o dia do Espírito chegou completamente. Antes o Espírito era o quê? Era uma promessa. Havia manifestações do Espírito. Havia vezes que o Espírito intervia. Só que agora começou uma era do Espírito. Uma era do Espírito que não havia antes. Então aquela promessa do Pentecostes ligada ao Espírito Santo, a colheita, ela chegou de maneira completa, definitiva. Então nós estamos vivendo na era do Espírito, no dia do Espírito. Ou como Pedro vai falar, nos últimos dias. Por isso que aqui vai falar, chegou completamente. Nós já temos todo o poder disponível para cumprir a missão. Mas é aquela coisa, ter o poder disponível é diferente de utilizar o poder que nós temos. E é interessante, somos não tão numerosos,
Porém, se você pensar proporcionalmente, o cristianismo nasceu com uma proporção bem menor. E eles fizeram uma obra gigantesca. Se você pensar bem, tinha um pouco de gente ali, e Jesus fala, olha, eu quero que vocês preguem a todas as nações. Um olha para nações? Como assim? A gente não consegue nem pregar na Judéia direito, nações. Seria o equivalente de falar assim para vocês, olha, quando vocês estiverem na China pregando o evangelho, vocês têm que ser fiéis. Aí vocês vão pensar, na China? Como assim? A gente tem que completar os bairros aqui? Como na China? Mas por que isso foi possível? Por causa do poder do Espírito Santo. Por que nós conseguimos o que conseguimos até aqui? Por causa da ação do Senhor. Temos aqui um caso claro. A construção aqui foi somente esforço nosso ou foi uma obra sobrenatural de Deus movendo corações? Foi uma obra sobrenatural de Deus movendo os corações. Então nós podemos entender uma coisa. Para cumprir a missão, nós precisamos do poder do Senhor. O Senhor tem dado parcelas do poder. Como diz o hino, gotas somente nós temos. Temos gotas para que nós não morramos de sede. Mas o Senhor não quer nos dar gotas. O Senhor quer que nosso coração queime. O Senhor quer que nosso coração transborde. Ele fala que do nosso interior transbordariam rios de água viva. Da onde? Do nosso interior. Então, se não estamos transbordando no Senhor, alguma coisa está errada. E esse Espírito, o Espírito Santo, uma das pessoas benditas da Santa Trindade, foi derramado sem medida, e nós precisamos estar cheios sem medida. Então eu queria hoje ver 3 resultados de ser cheios do Espírito, né? 3 resultados de receber o poder do Espírito. Quais o resultado para a missão na prática? Primeiro, vai gerar unidade na igreja. Segundo, gera conhecimento das obras maravilhosas de Deus. E terceiro, gera crítica dos que não entendem a obra do Senhor. É isso que ocorrerá quando nós recebemos ou quando nós experimentarmos esse poder. E eu tenho certeza que o Senhor está disposto, sinceramente disposto, porque eu acredito numa vontade revelada e não secreta, sinceramente disposto a derramar esse poder sobre nós. E para que vidas sejam restauradas, para que vidas sejam salvas. E a Bíblia fala, e ela fala mesmo, que a nossa obra no Senhor não é vã, fala que vamos colher no tempo certo, se não desfalecermos. Para isso precisamos contar com o poder do Espírito Santo, porque a nossa batalha não é contra carne ou sangue. A nossa batalha são contra hostes espirituais do mal, que sim utilizam carne e sangue. Dito isso, vamos para o verso 1 e o verso 4. O primeiro resultado desse Espírito sendo derramado sem medida em nós, na nossa igreja, que vai gerar unidade. Verso 1. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam vivendo as suas vidas em lugares distintos, separados, muito ocupados, porque todos trabalhavam e todos tinham suas vidas, e não tem que ficar fazendo em reuniões da igreja. Onde é que eles estavam? No mesmo lugar. Estavam unânimes, concordantemente, como está na ACF. Se eles concordaram em estar juntos. Estavam em oração. Tu vê os versículos anteriores, né? O versículo 14 diz o seguinte: e todos estes continuavam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Só um parênteses aqui. Eles não estavam pedindo para Maria, que ela estava aqui. Ela também estava pedindo para Jesus. Ok? Pede para a mãe que o pai dá, que o filho dá. Na verdade, ela estava aqui pedindo para Jesus. Se ela fosse medianeira, Maria, então, pede ali para o filho. Não, ela estava junto pedindo. Então, eles estavam onde? Juntos, unânimes. Devemos ser unânimes na missão. Isso é importante. O principal fator de uma igreja que vive pelo poder do Senhor é que nós não queremos agradar a nós mesmos e nós não queremos agradar os outros. Queremos agradar em primeiro lugar a quem? Ao Senhor. Buscamos a aprovação do Senhor. Existem 2 defeitos em boa parte das igrejas. Algumas igrejas são tão dispostas, e a intenção é boa,
mas são tão dispostas a agradar os de fora, que transformam os cultos, transformam as reuniões em algo que faz com que aqueles que nunca botaram o pé na igreja sintam nenhuma estranheza ao colocar o pé numa reunião cristã, o que é muito estranho, porque a pessoa só frequenta ambiente ímpio, chega na igreja e ela não se sente um pouco diferente. É o que eles vão chamar de igreja sensível aos ouvintes, né? A igreja que é sensível àqueles que querem ou são interessados. Isso é um erro, porque você cria uma igreja sem compromisso com a palavra de Deus. Mas existe um outro erro, uma igreja que ela quer agradar tantos de dentro, que ela se torna legalista, que ela se torna uma igreja que, não é o nosso caso, glória a Deus por isso, mas se torna uma igreja que é um clube fechado. A gente não tem que buscar agradar os de dentro nem os de fora. A quem nós devemos agradar? A Deus. Quando uma igreja está vivendo pelo poder do Espírito, ela não vai perguntar, isso nos agrada ou isso agrada àquele que nos visitam? Isso agrada ao Senhor? O Senhor aprova isso? Então nós devemos estar unânimes. Uma igreja local é uma unidade plural. Então a primeira marca dessa unidade é que os irmãos, os discípulos, são unânimes. Não quer dizer que eles vão pensar tudo igual. Quer dizer o seguinte, nós temos um único objetivo aqui, a glória de Cristo. Para que isso ocorra aqui, deve-se plantar uma igreja, deve-se nascer uma igreja não só para a gente, mas para gerações futuras, até o dia que o Senhor chegar. Para que quando eu não estiver aqui, quando o Senhor tiver me chamado, quando você não estiver aqui, para que seus filhos, e agora posso dizer isso além dos meus, né? Para que os seus filhos tenham um local sério, onde os filhos deles podem buscar ao Senhor em comunhão com outros cristãos. Então, o nosso plano, o nosso objetivo, a nossa visão, não está para o domingo que vem, está para a posteridade. E para isso é necessário que a plantação, que as bases sejam sólidas, e que ensinando as próximas gerações, elas consigam carregar a tocha. Eu sempre falo que o cristianismo é parecido com aquela corrida que tem na Olimpíada, que dá o pauzinho, né? Ou uma corrida que você vai passando a tocha para outro. Você tem que passar, uma hora vai acontecer isso. Mas a tocha não pode estar apagada e você não pode deixar ela cair. Para isso é necessário unidade. E para que haja unidade, todos devemos estar cheios do Espírito Santo. O verso 4. Porque ficar todo mundo reunido com um único objetivo não é algo impressionante. Os fãs de Guerra nas Estrelas, nas Comic Cons, eles fazem isso. As torcidas organizadas se reúnem com o mesmo objetivo. Isso é comum. Os diretórios de partido político também fazem isso. Mas o verso 4 tem uma coisa diferente. Ficamos reunidos cheios do Espírito. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Então, devemos todos estarmos cheios do Espírito Santo. Abram lá em Efésios 5,18. E eu tenho ciência, certeza, confiança, que o Senhor tem feito grandes coisas aqui. Estamos plantando um carvalho. Estamos plantando um carvalho nesse local. O que cresce mais rápido, um matinho ou um carvalho? E qual dura mais? Exatamente. Lá em Efésios, deixa eu abrir, capítulo 5, versículo 18, a gente vai ver uma ordem a nós. Diz o seguinte no verso 18: E não vos embriagais com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é um grande debate, eu sempre falo isso. O verso 19 ao 20, é evidência de ser cheio ou é como você se enche? Sinceramente, faça isso que você é cheio. Faça isso e você se encherá. Como é que eu me encho? Falando entre vós com salmos e hinos. Isso já é evidência de ser cheio? Também. Certa feita,
o Paul Washer, ele conta numa de suas mensagens que ele chegou no local, um povo muito dado à oração, orando, buscando ao Senhor, e eles falam assim: estamos buscando ao Senhor para que o Senhor envie um avivamento. E quando ele viu aquela igreja toda buscando ao Senhor, ele falou: o Senhor já tem feito isso. O Senhor já tem feito isso. Então, nós devemos entender que nós devemos estar unidos, mas unidos, cheios do Espírito Santo, com o propósito de adoração ao Senhor e de glorificação ao Senhor. Existe no nosso meio, uma sanha de relevância. Uma vez eu escutei de um certo pastor: se a sua igreja não tiver 1% da cidade, ela é uma igreja irrelevante. Significa que aqueles 12 a qual aquele carpinteiro andava era uma igreja irrelevante. E quando a última vez que eu falei aos pastores da Grande Florianópolis, eu falei, também falo umas coisas dessas, que nós não devemos buscar relevância, e sim fidelidade. O Senhor não vai cobrar de nós relevância. Ele vai cobrar da gente o quê? Fosse fiel ou fosse relevante? Fosse fiel no pouco, e te colocarei sobre o muito. Então, para que a gente seja fiel, a gente não consegue com os nossos próprios méritos. E o cristianismo é uma coisa, a fé em Jesus é uma coisa que realmente a gente observa que nós somos aquém. Nós não oramos com o fervor que deveríamos orar. Nós não buscamos ao Senhor com o fervor que deveríamos buscar. Nós, embora a gente fale, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, e nós nos alegramos. Se nós entendêssemos quem de fato estaria presente na reunião cristã, a gente ficaria feliz. As nossas traduções, o termo jubilai, celebrar o Senhor com júbilo, uma outra tradução possível é fazer um barulho alegre, a ideia de uma euforia pelo fato de estar, não é bagunça, mas estar presente na casa do Senhor, estar presente com o Senhor. Então nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Quando recebemos o poder para fazer missão, gera unidade. Nós temos um único objetivo. Temos pensamentos diferentes, vamos ter jeitos diferentes, vamos ter gostos diferentes. Isso é natural. Uma pessoa vai gostar mais de uma determinada música, outra de outra. Outra pessoa vai gostar de um hino do cantor que tenha 6 estrofes. Aí a Jane vai querer uma estrofe só, Vai acontecer isso, mas o objetivo é um só. Qual é? A glória de Deus, e para que Deus seja glorificado, Ele nos envia para que pessoas sejam salvas. Então, o primeiro resultado gera unidade. Eu tenho visto essa igreja criando liga, E eu sou feliz por isso, e Deus é glorificado nisso. Eu tenho visto a igreja pegando unidade de propósito, de doutrina, de crença, de objetivo. Eu sei que vocês lembram os 5 propósitos da igreja, por isso eu não vou repetir no segundo semestre todos eles de novo, imagina. Eu sei que vocês lembram, mas a gente tem criado unidade, temos crescido como corpo. Isso é glória de Deus, isso é obra do Senhor, mas há mais. Talvez o Senhor tenha derramado um pouco mais que gotas, talvez um copo, mas há rios à nossa espera. Há rios. O segundo resultado é que quando nós fazemos a missão no poder de Deus, gera conhecimento das obras maravilhosas de Deus. O verso 4 ao 12 vai demonstrar isso, e eu vou me fixar ali no verso 5 e 6. Eles começaram a falar em outros idiomas, conforme diz o texto, e o verso 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão. Estavam confusos, porque cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Aqui é interessante, porque isso foi divulgado. O que foi divulgado? Galileus e ignorantes estão falando em outros idiomas. E aquela coisa, cada um ouvia falando seu próprio idioma. Pedro uma hora falava em árabe, outra hora Pedro falava na língua da Panfilha, outra hora Pedro falava na língua de Roma, outra hora Pedro falava na língua da Frígia. E não era só Pedro, eram os outros falando, cada um numa língua. E eu escutei eles, cada um deles falou na minha língua.
Não foi um milagre auditivo, como alguns falam, porque o Espírito não desceu sobre os ouvintes, desceu sobre aqueles que falavam. Então, uma hora eu falo numa língua, outra hora eu falo em outra língua, outra hora eu falo em outra língua, mas todos eles fizeram isso. E as pessoas, como isso é possível? Seria basicamente o seguinte: você vai na colônia de pescador, aqui deve ter, né? A colônia de pescador igual tem em Florianópolis, né? E os caras estão falando aramaico, russo. Eu falo, o que é isso? O que está acontecendo? E é Deus. As obras de Deus foram divulgadas, isto é, Deus tem feito uma obra naquele local. E olha que coisa interessante. Suponhamos que nós começássemos a construção aqui, suponhamos que a gente tenha decidido começar a construção sem dinheiro suficiente. A gente fez isso, né? Suponhamos que a gente tenha decidido fazer isso sem um número tão grande de pessoas para fazer isso. E sem a garantia de apoios. Vieram depois, mas sem a garantia de apoio nenhum. A gente fez isso. Suponhamos que nós não conseguíssemos terminar a construção. Nós seríamos envergonhados e a obra do Senhor seria envergonhada. Só que foi terminado. E Deus foi glorificado. E alguém fala, como vocês conseguiram? Eu acho que todo mundo fala isso. Foi Deus. As obras do Senhor são divulgadas. Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas. Quando nós fazemos a missão no poder de Deus, não buscando relevância em si, mas buscando fidelidade, buscando a obra do Senhor, buscando o nome dele ser glorificado, buscando fazer isso capacitados pelo Espírito Santo, as obras de Deus são divulgadas. O Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem feito coisas maravilhosas. Vocês sabiam que há mais batistas na Nigéria que no Brasil? Nigéria, que é um país muçulmano de perseguição. Deus tem feito grandes coisas. E essas grandes coisas são divulgadas. E as obras de Deus são entendidas. Verso 11 e 12. E cretenses e árabes, todos os ouvimos falar em nossos próprios idiomas. O quê? As maravilhas de Deus, as obras maravilhosas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam em dúvida. Diziam uns para os outros, o que significa isso? Mas um fato importante, o Espírito Santo quando veio, ele não causou baderna, não causou confusão, mas eles falavam nesses outros idiomas e falavam o quê? As obras de Deus. E eles entendiam as obras de Deus. Quando nós fazemos a missão no poder do Senhor, o Senhor capacita para que eles entendam as obras de Deus. Abram lá em Romanos 10, 17. Assim, então, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando nós pregamos, falamos mediante a palavra de Deus, sendo fiéis à palavra de Deus, capacitados pelo poder do Senhor, você não precisa arrombar a porta. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu só precisei falar não mal, mas também não bem, uma vez de certos pregadores coach. Né? Isso aí é ruim. No dia a dia, vamos pregando, o que é evangelho? Realmente eu não sou o centro. Né? Não sou. Não precisa arrombar a porta, não é pela força nem pela violência. Quando nós falamos capacitados pelo poder de Deus, quando nós pregamos pelo poder de Deus, quando nós anunciamos pelo poder de Deus, o Senhor gera fé. E saiba disso, cada vez que alguém está interessado em ouvir, não é algo que veio dele, embora ele tenha a liberdade dada por Deus, não, é uma ação do Senhor. Por isso cada visitante, orem pelos visitantes. Porque a parábola do semeador fala que alguns escutam a palavra com alegria, se alegram no primeiro momento, e vem Satanás e rouba-lhes a fé, a semente. Então, cada vez que alguém se alegra, se interessa, isso é uma obra de Deus sendo feita, e cabe à igreja lutar em intercessão por isso. Batalhar, orar. Eu tenho certeza que, aliás, eu não conheço um crente que se converteu ao qual ninguém estava orando por ele. Eu, pessoalmente, eu não conheço. Alguém estava orando pela gente. Alguém nos colocou como alvo de oração. Então, por mais que alguém tenha pregado,
por mais que alguém tenha evangelizado, havia poder envolvido, e poder do alto, a qual nós não conseguimos tocar. Aliás, nós não conseguimos tocar no coração. O grande problema das pessoas é que elas têm um coração não nascido, de novo, um coração de pedra, e nós não conseguimos fazer esse transplante. Só Deus faz. Por isso, quando a igreja faz a missão com poder, gera conhecimento das obras maravilhosas de Deus. E as obras de Deus são entendidas. Eu entendi o evangelho, é isso que eu quero para mim, eu quero viver isso. E quando você entende, você vai falar, eu não posso mais viver sem isso. Aquilo que antes eu achava chato, sem lógicas, legal, fanáticos, faz com que você esteja numa quarta-feira fria, numa reunião de oração. E isso é uma obra de Deus, porque um dia Deus fez você entender, alguém pregou, e o Senhor agiu com poder sobre você. E isso é maravilhoso. Como diria o Spurgeon, né? Se alguém se perder, a culpa é toda dele. Se alguém se converter, Deus é o único responsável. Não vamos conciliar amigos, né? Não vamos há conciliação entre a nossa liberdade e o agir de Deus. Então, o segundo resultado da missão feita pelo poder de Deus é que as obras de Deus são entendidas. E a gente vê aqui, né, porque eles entendiam, verso 8, como ouvimos cada homem em nosso próprio idioma em que nascemos. Como é possível? Mas eles estavam entendendo. Foi um milagre portentoso, a qual eles ficaram impressionados com a ação de Deus. E vai ter um aspecto negativo, ou não. Quando fazemos a obra sobre o poder de Deus, gera crítica dos que não entendem a obra do Senhor. Verso 13. Diz o seguinte: e outros zombando diziam, estes homens estão cheios de vinho novo ou de mosto, estão embriagados. A pessoa, viu, eles estavam rodopiando. Não, porque no verso 14 fala que Pedro pondo-se em pé. Então ele estava sentado. Imagina só, você está lá no Ganchos, aí tem um monte de pescador. Aí um grupo de pescador começa a falar em latim, em grego, em russo e por aí vai. O outro grupo começa a falar essa língua. Aí tem um grupo de pescador que, porventura, viveu nesses países, que são os cretenses, são os judeus que viviam nesses países. Eles entendiam. Mas tem um grupo de pescador que nunca saiu daqui. Aí o amigo dele, pescador, está começando a falar latim, começando a falar grego. O que ele vai falar? Ele está doido, está inventando essa língua aí. Essa língua não existe. O que é isso aí? Né? O que é Kyrios? Kyrios o quê? Né? Vai lá em arqueologos. Relogos é aquele carro? Está doido, está bêbado. Os que não entenderam a ação do Espírito falaram o quê? Estão cheios de vinho, e era de manhã. Estão bêbados logo cedo. Zombaram. Abram lá em Neemias. Quando nós fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, as pessoas que não entendem o que Deus mandou vão zombar da gente. Vão criticar a gente. Neemias 4, 1 e 2. Aqui Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém. E olha o que ocorreu. Todavia sucedeu que quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus e falou diante dos seus irmãos e dos exércitos de Samaria e disse: o que fazem estes fracos judeus? Fortificação, sacrificarão, acabarão eles em um dia, reavivarão as pedras dos montes de entulho que estão queimadas. Ele estava zombando. Esses fracos, o que eles estão fazendo? Eles pensam que são quem? Quando nós fazemos a obra de Deus, no poder de Deus, de acordo com a vontade de Deus, vai gerar crítica, zombaria daqueles que não entendem a obra do Senhor. A sua igreja é uma igreja morta. Vocês levam muito a sério. Imagina, chega no céu, Deus fala, vocês levaram a sério demais. Não era para levar tão sério assim, né?
Por que vocês ficam lendo a Bíblia o tempo todo? Parece uma palestra. Não é divertido. Vocês acham que vão crescer assim? Vocês têm que ter táticas mais divertidas. Aqueles que não entendem a obra de Deus, que a obra de Deus deve ser feita no poder de Deus, no modo de Deus, no tempo de Deus, de acordo com o que Deus quer que seja feito, essas pessoas vão zombar. Estão bêbados. Porque como assim? Eu vou na sua igreja e eu escuto que eu sou um miserável e um pecador e careço de um Salvador. Mas peraí, e a minha motivação para a semana? Muitas pessoas vão motivadas para o inferno. É um problema. Né? É um problema. Então notem que, sim, quando nós fazemos a missão sob o poder de Deus, nós seremos criticados. As pessoas criticam quando os crentes dão dízimo, o que é uma coisa estranhíssima. Não é o dinheiro do outro, é o meu dinheiro, e ainda assim eu sou criticado, sem pedir opinião, porque estou fazendo algo ao qual não interfere em nada no outro. Mas se eu comprar um vaso de R$500, que vaso lindo. Não que seja pecado você comprar um vaso de R$500, um pouco caro, mas não é pecado. Entendem que quando nós fazemos a obra de Deus, a vontade de Deus vai gerar crítica. Isso é comum. Vai aparecer os sambalates. Mas como assim você não faz isso? Mas como assim você não age dessa maneira? Mas como assim? Por que vocês têm feito isso? Eu lembro que Wesley, quando foi pregar nas ruas, foi criticado. Você está pregando nas ruas. Quem lhe autorizou? O Estado lhe autorizou a pregar nas ruas? Ele foi expulso, não podia mais pregar na paróquia, na igreja anglicana. Onde é que é a sua paróquia, Wesley? Minha paróquia agora é o mundo. Quando Spurgeon exortava as pessoas a se arrependerem e crerem no Salvador, alguns falavam: Spurgeon, você está exortando a se arrependerem? Se Deus quiser, eles vão se arrepender. Spurgeon, eu creio que Deus vai me perdoar se um não eleito se converter. Quando nós fazemos a obra de Deus, quando Billy Graham teve na Inglaterra, e as pessoas só aceitam Jesus, só se arrependem porque ele coloca uma música lá. Aí Billy Graham, tira a música então, vamos tirar a música. Tem música? Sim, não tem mais música. A mesma coisa aconteceu. Mas havia críticas. Na Inglaterra ainda as pessoas, Billy Graham tem uma pregação muito pobre, rude, muito simplória, de arrependimento, de fé. Quando ele foi pregar na Alemanha, Karl Barth, não diga às pessoas que elas devem se arrepender para serem salvas. Diga que elas já estão perdoadas e são salvas. Crítica, zombaria, quando nós fazemos a obra de Deus no poder do Senhor. Mas é comum isso. Então, igreja amada, que a gente possa fazer as obras de Deus no poder de Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações, nos direcione. Ore, Senhor, qual pessoa está mais propícia, mediante a Tua graça, para te receber? Peça a orientação do Senhor. Nós não adoramos um Deus morto, não somos deístas. O que fala o deísta? Que Deus deu o relógio do universo e não interfere mais. Não, nosso Deus interfere, porque o mundo é dele. Ele faz o que ele quer, da maneira que lhe apraz. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos encha do Espírito dele. Gotas são maravilhosas, cada gota da graça é um oceano. Mas há rios que o Senhor quer fazer com que nós sejamos nascentes, rios, onde os outros possam beber. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Deus, que aquilo que começou em Pentecostes possa continuar, Senhor. Sejamos, Deus, uma igreja, Deus, em que a mente e o coração trabalhem juntos, Senhor. Deus nos dê vida e vida em abundância, para que outros possam viver. Nos faz ser, Senhor, fonte de vida para outros, Senhor. Que o Senhor dê eficácia ao nosso trabalho no reino, Senhor. Que o Senhor possa, através de nós, gerar arrependimento e fé nos corações. Que nós possamos, Senhor, sermos, Senhor, uma igreja viva para o Deus vivo,
que prega para que mortos possam viver. Essa é a nossa oração. Te somos gratos, em nome de Jesus. Amém.